Temos novidade na área. Talvez quem segue a gente já sabe disso há pelo menos um mês, então não é tanta novidade, mas o Patrick Rothfuss criou um selo editorial para publicar um quadrinho sobre o mundo de Temerant. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, desse canal completamente consistente que é o nosso. Bom, primeiro, o que é um selo editorial? O selo editorial é uma subeditora. Resumindo, foi o que eu achei na internet, eu não tenho certeza se é 100% de certeza, mas é como se fosse assim, uma editora dentro de uma editora, e essa subeditora, ela tem certas tendências a publicar certos estilos de livros. E o Patrick, então, junto com uma editora chamada Oak, criou um selo editorial chamado The Underthing Press. E isso é muito legal, porque eles vão publicar um livro de parceria do Patrick com o Nate Taylor, que é um desenhista muito famoso, que é já conhecido do Patrick. Ele já tem até um desenho bem famoso, a gente já deve ter visto, vou até colocar ele aqui. E falar desse livro, dessa notícia, eu me senti como a Bella no Crepúsculo, identificando num blog as características do vampiro, descobrindo que o Edward Cullen era um vampiro. Era eu descobrindo o que era um selo editorial e caçando palavrinhas no post do Patrick que ele postou no blog dele. O que significa, o que isso vai representar? E veja bem o que isso representa. Representa liberdade. Por quê? Porque a história da Crônica do Matador do Rei é publicada pela editora Dahl. E a editora Dahl meio que quer que o Patrick lance Doors of Stone, né? Então, tipo assim, Patrick, pelo amor de Deus, não publique nada, a gente só quer o Doors of Stone. Só que o Patrick, e pelos motivos que ele tem, e eu não sou do grupo que ataca o Patrick, pelos motivos que ele tem, ele resolveu criar esse selo editorial. E por que é tão legal ter esse selo editorial? Porque agora ele não tem um vínculo específico com a empresa da editora Dahl e sem fins lucrativos. Ele é o dono, então ele pode criar um livro sem se preocupar muito com o lucro daquele livro. Por isso, ele pode escrever pelo belo prazer e pela bela felicidade de escrever e a alegria que ele contém no coração dele. Então, esse selo editorial abre margem para que a gente tenha mais histórias desse mundo sem ser da Crônica do Matador do Rei. Olha que notícia maravilhosa, certo? E o segundo livro do selo editorial chama-se O Menino que Amava a Lua. E a gente sabe quem é esse menino. Esse menino é o Yax. Certo? E a gente sabe da história do Yax, principalmente na versão da Resp, né? Que ela conta do menino Jax, o menino que era sem sorte, o menino estranho, o órfão, né? Que morava numa casa, numa estrada destroçada. A gente sabe um pouco do Yax com uma pitadinha ali da Feluriana, a gente sabe um pouco do Yax com uma pitada que o Bast fala. O Yax aparece rapidamente na história do Scarpe. E, falando no Scarpe, esse quadrinho, quem vai narrar essa história do menino que amava a lua é o maior contador de histórias, depois do Kvolf, desse livro, que é o próprio Scarpe. Então o Scarpe vai contar a história do Yax pra gente. E a gente sabe o quanto o Yax é importante para a Crônica do Matador do Rei. O Yax, ele simplesmente roubou a lua, e desse ato surgiu a Guerra da Criação, que é a guerra que tipo assim, reuniu todos os mais super poderosos daquele mundo, que são os Anjos de Telu, os Amir, que foram criados nessa época. Aí tem Helix, tem o Chandriano, tem a Lyra, tem os Selitos, tem o Aleph, tem os Huashes. Todo mundo tá ali, que é famoso, que é super, tá ali. E o Yax juntou todo mundo, né? Então saber a história do Yax eu acho que vai ser muito importante para a gente compreender mais ainda a Crônica do Matador do Rei e ao desenrolar dele. E por que é importante? Porque a gente sabe que o Scarpe é um bom contador de história. A gente não sabe se ele é verossímil, mas ele é um excelente contador de histórias. E segundo o próprio Patrick, essa história vai ter muito mais detalhe do que a história narrada pela Resp no Eld. E eu tô muito curiosa, e esse vídeo ele é um vídeo só de notícia. Bem,
Mais pra frente vai ser um novo vídeo de revisão. Mas cadê os vídeos de teoria, Letícia? Eu ainda tô começando nessa questão do YouTube, tô caminhando aqui a passos muito lentos, prefiro fazer vídeos de revisão. Por enquanto, vamos fazer um vídeo de revisão da história do Ajax, sem teorias. Vamos só lembrar a história dele nos próximos vídeos, quer dizer, no próximo vídeo, pra gente chegar nesse quadrinho com a cabeça preparada, já com o que a gente sabe, bem sedimentado do Ajax, certo? Então vejo vocês no próximo vídeo de revisão. Até mais!